Olá pessoal, aqui é Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Tupac, do Homem-Aranha e da Fiandeira, baseados no arco de histórias Renove Seus Votos, action figures na escala de 6 polegadas, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está a embalagem, o box aí do Homem-Aranha e da Fiandeira. Aqui em cima você tem o nome dos personagens em inglês, o nome da coleção Marvel Legends Series. Aqui você tem uma foto da figura e da Spinneret ou Fiandeira. Aqui você tem o logotipo da Amazing Spider-Man, Renove Seus Votos em inglês, tá? Logotipo da Hasbro aqui ao lado, faixa etária também. Na lateral direita se verifica o nome da coleção na parte superior, Marvel Legends Series, né? Embaixo você tem um desenho uma foto da figura do Aranha e da Fiandeira, a Spinneret, ok? Você tem aí uma foto com as duas figuras, uma foto desenho, né? Na lateral esquerda você tem um desenho, não é mais a foto da figura, é um desenho do Aranha e da Fiandeira. Embaixo o nome da coleção Marvel Legends Series. Na parte superior você tem aí aquele selo comemorativo do Homem-Aranha, 60 anos, 60 Amazing Years, né? Aqui. Na parte inferior, queria mostrar porque não tem só os dados técnicos, seria também um desenho da máscara do Aranha, mas você vê aqui nesse sombreamento, né? Essa espécie de iluminação aqui lateral, você lembra da máscara ou do uniforme das cores da Fiandeira, então acho bem legal. No verso da cartela você tem aquelas informações que você já está acostumado com as cartelas da Hasbro. Você tem aqui em cima o nome da coleção, aqui o nome dos personagens em inglês, Spider-Man, Spinneret, Marvel Spinneret. Você tem aqui uma foto da figura com o restante dos extras, que seriam a head do Peter, né? E aí as mãos sobressalentes, tá? Mãos intercambiáveis, figura da Spinneret, a head da Mary Jane e as mãos intercambiáveis. Aqui embaixo você tem aquele adesivo do Inmetro que cobre aí a maior parte, mas não tem uma informação relevante. E você tem aqui o logotipo da Marvel e da Hasbro. Vamos passar então, pessoal, para as figuras fora do box. E aí estão as nossas figuras fora do box. A gente tem aí duas figuras muito bem feitas. Eu acho que o acabamento aí, a apuração na pintura também, acho que é uma figura superior aí, dentro aí dos últimos lançamentos, é uma das melhores. Então a gente tem aí tonalidade das cores bem vibrantes, tanto do Homem-Aranha quanto da Fiandeira, né, Spinneret. E essas versões eu acho baseadas, como eu falei no início do vídeo, no arco de histórias Renove Seus Votos, que foi publicado nos Estados Unidos entre 2017 e o último número saiu aí em 2018. Aqui no Brasil saiu entre 2018, o primeiro número foi um encadernado, eles não fizeram a mesma publicação, o mesmo tipo de publicação que foi nos Estados Unidos, que foram 23 edições. Aqui no Brasil fizeram 4 volumes, né? 4 encadernados, que saiu aí, primeiro número em 2018 e depois em 2000 até 2019. Então a gente tem essas duas figuras bem legais. Vou começar pelos acessórios aí do Aranha. A gente tem aí a head do Peter Parker, né? Que a gente tem uma pintura superior aí à head que a gente teve nas figuras retrô ou vintage, né? Deixa eu ver se eu pego aqui pra gente fazer a comparação. Eu ainda não tinha separado. Somente a head. Esse Peter Parker era o que vinha com óculos. E aí eu tirei o óculos, né? Cortei as hastezinhas para poder ficar com
a Red do Peter. Só que aí a pintura dos olhos deixava ele com um olhar como se ele tivesse assim zumbificado, né? Então eu acho que essa Red aí do Peter atual, os olhos estão muito melhores do que a Red Vintage ou Retro, né? Que era com esse corpo aqui. E aí você tem a lateral, tá? E a parte de trás, para você comparar um e outro. Como é que fica se a gente colocar no corpo do Peter aí retrô? Não fiz isso ainda, eu estou fazendo aqui primeiro com vocês. Então vamos ver ali. Eu acho que não tem nenhum problema. Tonalidade da pele, eu acho que não chega a destoar, tá? Como você pode ver, as mãos você consegue comparar com a Red, então eu acho que combina com o corpo retrô. Acho que para quem tem o corpo retrô vai poder ter aí mais uma Red para colocar nele. E aí você faz as fotos de acordo com o que você quer. Eu gostei muito da pintura dos olhos aí, desse Peter, tá? Tá bem legal. É como se fosse assim uma impressão digital, né? Você vê que a pintura é diferenciada do olho, tá? E estão ficando cada vez melhores. As mãos extras, é óbvio, você vem com um par de mãos com punho fechado, um par de mãos atirando teia e um par de mãos escalando parede, como essa daqui. E a pintura das linhas, né, que ele tem no uniforme, pelo menos na minha figura veio perfeita. E eu não tenho identificado reclamação. Obviamente deve ter um ou outro, né, mas não veio com tanta reclamação quanto eu vi no Amazing Spider-Man. Aí você me pergunta, Amazing Spider-Man é o que saiu há pouco tempo também dentro aí das figuras comemorativas de 60 anos do Aracnídeo, e que teve aí algumas falhas na pintura das listras. No meu ver também essa falha, e eu achei imperdoável, porque com a atual tecnologia que a gente tem, eu acho que teria sido fácil evitar essa ausência das linhas. Pior que eu não lembro onde que estava, mas eu acho que era no braço, a parte de baixo do braço, aqui. Tá vendo? Tem essa falha aqui, ó. Para quem de repente não é muito detalhista como eu, mas ó, tá vendo a falha? A continuidade das linhas, dos traços fica comprometida. O outro braço não tem esse problema. Não sei por que o Amazing Spider-Man teve esse problema de pintura. Mas a gente vê que foram corrigidos os problemas, e aí você tem então com o Aranha os 3 pares de mãos que você espera: punho fechado, atirando teia e com escalar parede. A Fiandeira também tem o mesmo par de mãos, iguais aos do Peter na menção de escalar parede, punho fechado e atirando teia. Também não identifiquei falhas, eu achei que a escultura está bem legal, tá? Bem legal. E no caso dela não tem aquelas listras, né? Então, nas mãos, no caso. Então eu acho que não tem esse problema. A Red da Mary Jane, eu acho que está muito bem pintada aí os olhos, tá? A escultura do cabelo também. Tá bem legal. Deixa eu pegar aqui a Gwen Stacy Retro, que tinha uma Red da Mary Jane. Só que as roupas que vem ali, né, da Gwen Stacy, eu acho que não combinam muito com a Mary Jane. Mas a gente pode comparar as Reds para ver as diferenças, tá? Eu acho que não tem tanta diferença. Acho as duas bonitas, tá? Só que a gente pode verificar que a tonalidade do ruivo de uma e da outra, no caso aqui da Fiandeira, versão Fiandeira, é um pouco mais clara, né? E esse aqui é um pouco mais escurecido, tem um pouco de sombreamento também. Então você tem aí duas versões da Mary Jane, que para quem tem a Gwen Stacy Retro, né? Que tem a Red da Mary Jane, eu acho que você vai ter aí duas versões da personagem.
A pintura dos olhos aí tá bem legal, igual a da Retro, tá? Então eu acho que é uma boa aquisição para diferenciar uma da outra, ok? As duas sendo ruivas. Vamos analisar então a figura do Aranha. A figura do Aranha eu acho que está muito bem feita. Só tem alguns poréns que eu vou mencionar durante o review. Mas a pintura das listras eu acho que está perfeita. Eu pelo menos não identifiquei ainda. Pode ser que eu identifique durante o review ou posteriormente, que eu sou muito detalhista, mas até o momento eu não consegui ver aquelas falhas do Spider-Man, Amazing Spider-Man, tá? As listras estão muito bem pintadas, estão nítidas. O preto em cima aí do vermelho, que está bem vibrante. Eu gosto dessas cores, acho que está bem legal. A aranha aqui nas costas está muito bem pintada e está com uma nitidez bem satisfatória. Aqui o cinto dele também, ó, tá bem legal. E a aranha, né, que é um pouco maior do que o normal. Se você for comparar, por exemplo, Amazing Spider-Man, se bem que as duas são grandes. Eu pensei que a do Amazing era menor, eu não lembrava de cabeça. Mas de qualquer forma são diferentes. Essa daqui é um pouco mais viva. A pintura sobressai mais, até porque o preto aqui, né, ele não deixa destacar tanto, mas aqui como é um vermelho mais vivo, aí ela se destaca mais. Mas eu acho que ficou bem legal, tá? A máscara, essa head aí, eu acho que tá bem proporcional ao corpo. Tá uma head bem expressiva, né? Com um design assim que eu acho mais arrojado. Comparar com a head do Retro de 2020, que tem um outro Retro, né? Que se eu não me engano é 2016 ou 2017, não lembro de cabeça. Mas vamos comparar com a head que tem, não a do... não quero comparar com a do Steve Ditko não, que parece mais com os traços de... Quero comparar com a head que lembra mais o desenho do Romita, John Romita Sr. Então você pode ver a diferença, né, no tamanho, tá? No design. Eu acho bem legal para quem gosta de ter todas as versões do Aranha, você comparar que são versões diferentes que você pode agregar aí à sua coleção sem problema nenhum. A diferença aí na tonalidade das cores, você pode ver de um e do outro, né? O azul desse aqui é um pouco mais escuro, então acho legal porque diferencia um uniforme do outro. E obviamente aí na composição aí do corpo também, tá? Bem legal. Diferença aí na parte de trás, né? Da aranha que tem no uniforme na parte de trás. E você vê aqui, ó, bem nítido a diferença. O azul aqui mais vivo, né? Mais claro, e aqui mais escuro. Então tá aí. Bem legal. A pintura, como eu falei, das listras aqui estão bem nítidas, tá? Vamos ver a articulação. Aqui no pescoço, né, na head, quando se articula para trás, porque o pescoço tem um pouco de movimento, então além da articulação da cabeça com o pescoço com a parte de cima aqui do torso, você tem o movimento do pescoço, né, e também tem o movimento da cabeça. Então essa conexão da cabeça com o pescoço também tem um movimento separado. Só que aí quando você levanta, você verifica que você fica com um gap aqui, ó, embaixo no queixo, e aí eu acho isso ruim. Só que aí se você não tivesse esse gap, você não conseguiria fazer essa posição que eu acho bem expressiva, como se ele estivesse triste ou olhando para baixo, tá? Então, mal necessário. Parte de trás você fica aí com esse gapzinho aqui também no pescoço. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu afastar um pouco. Esse gapzinho que fica é para você conseguir fazer uma boa amplitude de movimento para cima, tá? Então, um mal necessário por enquanto, até que a tecnologia das action figures melhore. Ele obviamente vira para os lados, tem também inclinação para os lados, tá? Como você espera aí dessas figuras mais modernas. Aqui nos braços você tem a amplitude de movimento boa aí para cima.
Não quero forçar muito, porque a minha figura é nova, né, para não... Mas ele tem uma boa amplitude de movimento, que eu acho que vai mais do que 90 graus, tá? Você obviamente consegue girar. Aqui no ombro também tem a articulação estilo borboleta. Você tem uma amplitude de movimento não muito grande, mas eu acho suficiente. Dá para você fazer muitas poses. E ele consegue aí, ó, botar na frente, a mão para frente. Você consegue ter aí um bom ângulo para você compor aí poses diferenciadas, daquelas figuras que não tem, né, a articulação borboleta, tá? Para trás também. Você tem a articulação no bíceps, que você já espera, girando 360, a articulação pinless nos cotovelos, a articulação aqui do pulso gira e tem um movimento de alavanca ou dobradiça que você espera. E você tem aqui logo abaixo do peito, né, no torso, você tem aquela articulação para frente, que tem um bom ângulo, para trás também, e você tem o giro substituindo a necessidade da articulação na cintura estilo corte. Além disso, ele também articula para os lados, que é uma articulação que tem em figuras G.I. Joe Classified Series e tem nas figuras do Aranha, que são mais articuladas. E nessa daqui não é diferente. Você obviamente tem uma boa amplitude de movimento para os lados, o que te dá uma capacidade de pose bem maior. Aqui no abdômen, você não tem articulação estilo corte na cintura, mas você tem aquela articulação igual do Spider-Man Retro, tá, de 2020, que você consegue aí ir bem para trás, ó, olha o tanto que ele vai para trás. Só essa articulação que eu estou articulando, tá? Para deixar bem explícito a amplitude de movimento. E aí para baixo, ou seja, para frente, ele também articula bastante. Então quando você junta a articulação aqui do abdômen com a do torso, né, logo abaixo do peito, ele praticamente faz isso aqui, ó. Ele é um contorcionista. Então em matéria de amplitude de movimento, essa figura da aranha é bem próxima à do Spider-Man Retro de 2020. Só que eu acho, pela minha articulação, que ele vai mais do que o Retro. Um pouquinho mais. Não sei se melhoraram a tecnologia da articulação, mas pode ser apenas uma impressão minha. Pode ser que as figuras tenham a mesma base de tronco. Mas eu acho que ele levanta um pouco mais, tá? Aí você faz a sua própria comparação. Aqui eu não sou nenhum... o que eu falo tem que aceitar, não é assim. Eu acho que ninguém deve ser assim. Então, se você achar que não, que a articulação aqui tem a mesma amplitude de movimento do Retro de 2020, aí você me fala aí nos comentários. Aqui na perna você tem boa amplitude de movimento, mas ele não chega a fazer um espacate, tá? Não identifiquei aquela articulação drop down, né, que você consegue ter uma amplitude maior puxando para baixo, que nem tem as figuras do Fera, tá? Não sei se está presa a minha, eu também não estou me preocupando com isso, porque aquela articulação drop down eu não costumo utilizar, porque eu acho que a amplitude de movimento que ele faz sem precisar puxar a articulação para baixo é suficiente. E eu sou muito cuidadoso com minhas figuras, não gosto de fazer poses extremas para não quebrar, porque são figuras caras, mesmo que eu compre na promoção. Para mim vale muito. E realmente a articulação da minha figura estava presa, então nós temos aí o movimento drop down, como tem na figura Retro de 2020. Então a gente tem a adição aí dessa capacidade na articulação ali do quadril, né, com a perna. Então amplitude de movimento aí para cima, né, para frente é muito boa. Para trás ele articula um pouco, a escultura traseira permite. A articulação estilo corte aqui na coxa, girando 360. A articulação pinless nos joelhos, com uma excelente amplitude aí de movimento. Logo acima aqui da bota você tem a articulação estilo corte, girando 360. A articulação dos tornozelos tem excelente amplitude de movimento para baixo, para cima também, e obviamente para os lados, excelente amplitude de movimento. Aqui na ponta da bota você tem aquela articulação que
As figuras do Toy Biz, a maioria das figuras do Aranha tinham, né? E outras figuras também, que você articula aí para cima e também para baixo. Ó. Ele permite que você articule para baixo também. Só que eu acho que é mais coerente você articular para cima. Então aí você faz aquelas poses assim com a ponta do pé que vai ficar bem legal, ok? Figura aí do Aranha com excelente capacidade de pose. Figura da Fiandeira Spinneret. Então você tem aí uma boa tonalidade aí do cabelo. Inclusive comparando aí a head da Mary Jane, eu acho que a tonalidade tá bem próxima, né? Tá bem legal de uma e da outra, então compatível. Ela tem aqui as listras que você espera com uma nitidez pintada aí, né? Na figura de branco. Tá bem legal, tão nítida quanto a tinta preta no uniforme do Peter. E você tem aí a aranha também na parte de trás do uniforme dela. Aqui na roupa dela, né, na calcinha, você tem as listras da teia, que eu acho que estão muito bem desenhadas, né, no caso pintadas, então a pintura é bem nítida. E o restante aí é plástico branco. Aqui embaixo você tem aquela aplicação de tinta para as botas, né? Não seria nem bota, né? Seria um sapato. Porque ela tem aqui a calça e é justamente por cima do sapato. Ela pode ser bota, né? Por baixo da calça, eu não sei. E aí você tem aquela definição de tonalidade que você espera. Eu acho que está bem compatível aí com os quadrinhos. Então, bem legal a aplicação de tinta, a tonalidade que eles escolheram. Amplitude de movimento. Tem o mesmo tipo de pescoço do Peter, então você tem a articulação do pescoço, que tem um pouco de movimento para frente e para trás, não é muito, a amplitude de movimento não é grande, mas ele tem na conexão do pescoço com a cabeça outro ponto de articulação, igual o Peter. Então você tem uma boa amplitude de movimento para cima e para baixo também. Essa daqui eu não estou vendo aquele gap tão grande quanto do Peter. Só que aí também a amplitude de movimento para baixo, eu acho que ela vai menos do que o Peter, ok? Tem inclinação para os lados. Aqui nos ombros você tem uma boa amplitude, mais do que 90 graus. Ela tem... deixa eu ver se ela tem articulação estilo borboleta. Não identifiquei, não tem, tá? Infelizmente. Mas como é uma figura feminina, você consegue ter uma boa amplitude aí para frente, tá? E para trás, de repente, você consegue só com essa articulação comum aqui do ombro. Então ela tem mais de 90 graus para cima, você consegue girar. Tem articulação no bíceps, girando 360 também. A articulação pinless nos cotovelos, tá? Tem excelente amplitude de movimento. E aqui nos pulsos gira e tem um movimento de alavanca ou dobradiça da articulação do pulso. Logo abaixo aqui do peito dela, do seio dela, você tem aquela articulação parecida com a do Peter. Você vai para frente, você vai para trás, a amplitude é um pouco menor. Tem para os lados também, né? A articulação dessa articulação para os lados. E você consegue girar. Então aqui na cintura não tem articulação igual a do Peter, então você não espere unir, só tem realmente aqui, mas eu acho que a amplitude de movimento ela consegue fazer boas poses também. Figuras femininas não tem tanta articulação. Aqui nas pernas você tem esse ângulo de abertura, para frente você chuta bem alto, para trás um pouco, porque a escultura traseira permite. A articulação estilo corte na coxa, gira 360, articulação pinless nos joelhos, com excelente ângulo de movimento. Aqui você não tem da bota, ou tem? Engraçado. Ele tem o cortezinho aqui, que permite que você gire, né, a articulação da Mary Jane, mas é figura feminina. Você só tem aquela articulação no tornozelo, né, para baixo articula bastante, para cima mais ainda.
e para os lados que você espera aí de uma figura Marvel Legends feminina, tá? Fazer a troca das mãos, mas se você vê algum problema, eu sinceramente não identifiquei nas minhas figuras. Vou deixar ela encostada aqui. No caso, por exemplo, do Peter, vou tentar trocar aqui com uma mão esquerda de escalar. É a mesma articulação, tá vendo? Tem articulação estilo dobradiço alavanco. Troquei sem dificuldade nenhuma. Vamos ver com a head do Parker para ver como é que fica. Tá aí ele com a head do Parker, tá? Acho que fica bem legal. Eu gosto muito da tonalidade desse uniforme. Para mim realmente me agradou bastante. Vamos trocar a head da Mary Jane pra gente ver como é que fica. Tá aí, bem legal. Tá aí, Mary Jane Fiandeira. A figura do Aranha do Tupac tem cerca de 16 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,299 polegadas. A figura da Fiandeira tem cerca de 15,5 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,102 polegadas. Comparando a escala aí com as versões retrô do Peter Parker, que saiu em 2020, junto com a Gwen Stacy. E agora comparando a escala com a versão The Amazing Spider-Man e com a versão retrô de 2020. E agora comparando a escala com Spider-Pizza, que saiu na wave do Duende Macabro de 2015, e com o Lagarto versão retrô. Vocês podem notar aí a diferença de tonalidade das cores entre o Spider retrô e o Aranha aí do Tupac. Eu acho que são duas cores vibrantes, mas em tonalidades diferentes, o que te dá aí uma identidade visual para cada um. E agora comparando a escala com o Dr. Octopus e com o Abutre. E agora comparando a escala com a Spider-Girl, aí da wave do Duende Macabro de 2015 e a Mulher-Aranha aí da wave do Magma. E chegamos ao final de mais um review, mais uma resenha, dessa vez aí do Homem-Aranha e da Fiandeira. O Tupac renove seus votos. Para articulação, escultura, pintura e esquema de cores, qualifiquei tudo com nota 10, uma excelente exposição dos quadrinhos para a terceira dimensão. Você tem aí uma boa articulação, principalmente na figura do Homem-Aranha, que tem a mais bem articulada até o momento. Tem articulação na ponta dos dedos dos pés, né, na bota. E você tem aí uma excelente articulação aí no tronco, no abdômen, além da articulação ser pinless, tanto da figura masculina quanto da figura da Spinneret. A pintura, você tem aí uma excelência, um controle de qualidade melhor, você tem uma pintura nítida e a tonalidade das cores é bem vibrante. Esse Tupac você pode encontrar no mercado nacional ou importar através de direcionadores como Tiandamia, ou fazer aí a sua busca em sites como AliExpress, Mercado Livre, Amazon, Shopee e etc. É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que vocês acharam desse Tupac e a gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.